Era para ser uma noite de alegria. Júlio começa a sua narração com uma voz pesada de lembrança. Ele descreve a praia iluminada por fogos de artifício, risadas e música, um contraste gritante com o terror que estava por vir. Ele conta como a areia estava repleta de pessoas comemorando, segurando taças de champanhe e abraçando-se em antecipação ao ano novo. O mar tranquilo refletia o brilho colorido dos fogos, enquanto os mais jovens corriam pela água, rindo e gritando. Júlio apresenta os personagens mais próximos. Sua irmã mais nova, Alice, sempre a mais curiosa e aventureira. Seu amigo de longa data, Marcos, que tinha trazido um rádio portátil tocando músicas nostálgicas. E Clara, a mais reservada do grupo, mas com olhos que pareciam enxergar mais do que os outros. Eles estavam todos reunidos em volta de uma fogueira improvisada, brindando ao fim de um ano difícil. O primeiro sinal veio como uma luz no céu, pequena e sutil, quase imperceptível no início. Júlio anotou enquanto conversava com Marcos, mas descartou como um satélite ou um efeito visual dos fogos. No entanto, a luz começou a crescer, tornando-se mais brilhante e chamando a atenção de outros na praia. Alguém gritou: "Olha, é uma estrela cadente gigante." Todos se voltaram para o céu, apontando e rindo, sem perceber o que realmente estava acontecendo. A luz continuou a crescer, agora pulsando em intervalos regulares. Júlio sentiu algo estranho, uma vibração em seu peito, como se o som do ar ao redor estivesse mudando. Era um som profundo, quase como um rugido distante, que parecia vir de dentro da terra e do céu ao mesmo tempo. As pessoas começaram a se inquietar, e o clima de celebração deu lugar a murmúrios confusos. Então, o horizonte explodiu em luz. O meteoro atravessou a atmosfera como uma lança de fogo, iluminando o céu noturno como se fosse dia. Júlio descreve o momento como algo impossível de descrever plenamente. O calor intenso, o rugido ensurdecedor e o brilho tão forte que apagou todas as outras luzes. As pessoas começaram a gritar e correr, mas era tarde demais. O impacto ocorreu no oceano, uma explosão de proporções inimagináveis que abalou a terra sob seus pés. Uma onda de choque atingiu a praia, jogando Júlio e os outros ao chão. Ele ouviu Alice gritar, mas o som parecia abafado, como se estivesse submerso. Quando conseguiu se levantar, viu que a praia havia se transformado em um cenário de destruição. As barracas estavam despedaçadas, pessoas corriam em todas as direções, e o mar, antes calmo, recuava de forma antinatural, revelando um fundo escuro e cheio de detritos. Então veio a onda. Júlio gritou para que todos corressem para terrenos mais altos, mas o caos já havia tomado conta. Ele agarrou Alice pela mão e correu junto com Marcos e Clara em direção às dunas. A onda gigante atingiu a praia com uma força devastadora, arrastando pessoas, carros e estruturas para o mar. Júlio mal conseguia ouvir seus próprios pensamentos no meio dos gritos e do rugido da água. Eles conseguiram alcançar um ponto mais alto, mas o perigo estava longe de acabar. Uma nuvem negra e pulsante começou a se formar no horizonte, espalhando-se rapidamente pelo céu. Júlio a descreve como uma entidade viva, algo que parecia consumir a luz ao seu redor. O ar ficou pesado e difícil de respirar. A comunicação foi cortada. Celulares não funcionavam. O rádio de Marcos estava cheio de estática, e o único som, além do vento e da chuva, era o zumbido constante que parecia vir da nuvem. Clara, normalmente calma, começou a chorar, enquanto Alice tremia de medo. Júlio tentou manter todos juntos, mas a tensão era palpável. Ele olhou para o mar e viu algo que nunca esqueceria. Formas começando a emergir da água, silhuetas altas e desumanas que pareciam se mover com propósito. O capítulo termina com Júlio agarrando a mão de Alice e correndo para o interior, gritando para os outros seguirem. Ele descreve o momento com uma clareza aterradora. Eu não sabia para onde estávamos indo, só sabia que, se ficasse ali, não sobreviveríamos. O abrigo improvisado não era mais do que um pequeno restaurante abandonado à beira da estrada, com paredes rachadas e móveis tombados.
Júlio começa a narrar o capítulo descrevendo como ele, Alice, Marcos e Clara, junto com alguns outros sobreviventes, tropeçaram no local após horas de fuga desesperada. Eles estavam exaustos, ensopados pela chuva viscosa que ainda caía e tentando ignorar os sons estranhos que ecoavam pela noite. Dentro do abrigo, eles improvisaram barricadas com mesas e cadeiras, mas o silêncio era sufocante. A nuvem negra ainda pairava no horizonte, agora pulsando em tons vermelhos e dourados, como se fosse uma ferida aberta no céu. O ar estava diferente. Júlio explica que a sensação era de que algo estava errado não apenas fisicamente, mas existencialmente, como se o próprio mundo estivesse perdendo sua coesão. No início, era apenas um fio sutil, como fumaça escapando por baixo de uma porta. Ninguém percebeu até que Clara, que estava tentando sintonizar o rádio em busca de notícias, começou a tossir violentamente. Júlio descreve como a névoa parecia dançar no ar, movendo-se contra o vento e se infiltrando pelas rachaduras. Alice gritou ao perceber que as plantas próximas ao prédio começaram a murchar e apodrecer em segundos ao contato com a névoa. Marcos, tentando manter o grupo calmo, sugeriu bloquear as frestas com toalhas e roupas, mas a névoa parecia encontrar novos caminhos. O rádio finalmente captou algo. Uma voz estática e distorcida alertava sobre fenômenos anômalos em várias partes do mundo. Júlio menciona ouvir fragmentos de frases como mares fervendo e mixidades desaparecendo. A mensagem foi cortada abruptamente, deixando o grupo em silêncio absoluto. Júlio conta que um dos sobreviventes, um homem chamado Henrique, começou a agir de forma estranha. Ele tinha respirado mais névoa do que os outros, enquanto ajudava a vedar as janelas. Primeiro, ele começou a murmurar coisas desconexas, falando sobre formas no céu e olhos nas sombras. Então, começou a gritar e a arranhar as paredes, como se estivesse tentando fugir de algo que ninguém mais podia ver. Júlio descreve como os olhos de Henrique ficaram opacos e sua pele começou a rachar, como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. Quando Henrique se voltou contra o grupo, atacando com força sobre-humana, Marcos foi forçado a detê-lo com uma cadeira, mas não antes de Henrique rasgar a lateral do rosto de outro sobrevivente. Júlio confessa que nunca esquecerá os sons, os ossos quebrando, os gritos e o zumbido constante da névoa. O grupo percebeu que não podiam ficar. A névoa estava se espalhando rapidamente pelo prédio, e mais pessoas começaram a mostrar sinais de comportamento estranho. Alice encontrou um mapa velho no restaurante, indicando uma estação de rádio a alguns quilômetros de distância. Clara sugeriu que poderia haver pessoas lá ou, pelo menos, equipamentos para transmitir um pedido de socorro. Júlio descreve a caminhada pela estrada deserta como um pesadelo em movimento. A névoa parecia segui-los, aparecendo e desaparecendo entre as árvores e os postes tombados. O chão estava coberto de uma substância viscosa, e as luzes da nuvem no céu pareciam observar seus movimentos. Enquanto atravessavam uma ponte estreita, o grupo foi emboscado por algo que Júlio não consegue descrever completamente. Ele apenas a chama de a coisa rastejante, uma massa disforme de carne e membros que se movia com uma agilidade impossível. A coisa se lançou sobre Clara, puxando-a para fora da ponte antes que alguém pudesse reagir. Júlio lembra do grito dela, mas confessa que teve que continuar correndo. Quando chegaram ao outro lado da ponte, a coisa parou de persegui-los. Ela permaneceu lá, olhando com olhos brilhantes e multifacetados antes de desaparecer na névoa. Júlio menciona como todos ficaram em silêncio depois disso, incapazes de falar sobre o que haviam acabado de ver. O capítulo termina com o grupo alcançando a estação de rádio. Mas ao entrar, eles percebem que não estão sozinhos. Júlio ouve o som de algo se movendo nos corredores escuros. Um som úmido, como carne sendo arrastada pelo chão. Ele termina o capítulo com uma frase que ecoa no silêncio. Eu sabia que não deveríamos ter entrado ali. Quando saímos da estação de rádio, algo mudou, não só em nós, mas no próprio mundo ao nosso redor.
Júlio começa o capítulo descrevendo como o deserto silencioso se transformou em um terreno alienígena e hostil. O chão, antes uma mistura de asfalto rachado e areia úmida, agora estava coberto por uma substância que parecia carne pulsante. Fendas profundas começaram a se abrir no solo, emitindo uma luz vermelha e um calor sufocante. Era como se a própria terra estivesse morrendo e nós fôssemos testemunhas inúteis disso, menos ele narra. O céu, coberto pela nuvem escura desde o impacto, parecia agora mais vivo, quase orgânico. Júlio descreve como a escuridão ondulava, respirava, como se algo estivesse se movendo acima deles, escondido nas sombras. Relâmpagos silenciosos cruzavam a nuvem, iluminando formas impossíveis de compreender. O grupo restante, agora reduzido a Júlio, Alice e um sobrevivente chamado Mateus, decidiu que permanecer parado significava morte certa. O ar cheirava a ferro e enxofre, Júlio diz. E havia um som constante no fundo, algo entre um gemido e um sussurro, que parecia vir de dentro da nossa própria cabeça. Enquanto avançavam, a névoa o cercava novamente, desta vez mais densa e pulsante, como se estivesse viva. Eles ouviram o som primeiro, algo molhado e pesado se movendo no escuro. Então viram as sombras. Criaturas começaram a emergir, cada uma mais grotesca que a outra. Júlio descreve uma delas. Parecia uma amalgama de corpos humanos fundidos, braços e pernas contorcidos, rostos distorcidos em expressões de sofrimento eterno. A primeira criatura atacou Mateus, que tentou lutar, mas foi rapidamente dominado. Ele gritou por ajuda, mas não havia nada que pudéssemos fazer, Júlio confessa. Ele e Alice correram, mas a culpa de deixar Mateus para trás os perseguiu tanto quanto as criaturas. Enquanto fugiam, uma das criaturas os alcançou. Era diferente, mais rápida, mais feroz, com garras afiadas e olhos que brilhavam como brasas. Júlio descreve a luta como um instinto primal de sobrevivência. Ele encontrou uma barra de metal enferrujada e atacou desesperadamente, acertando a criatura até que ela finalmente parou de se mover. Mas não era uma vitória. Ele diz: cada golpe parecia drenar algo de mim. Não era apenas o esforço físico, era como se essas coisas se alimentassem do nosso medo, da nossa própria sanidade. Embora tivessem matado a criatura, ela deixara uma marca permanente, não no corpo, mas na mente. Atravessar o terreno agora era como andar sobre uma ferida aberta. As fissuras no chão se ampliaram, cuspindo fumaça e calor. Algumas pareciam emitir sons gemidos profundos e ritmados, quase como se algo colossal estivesse enterrado sob a superfície, tentando emergir. Alice começou a entrar em pânico, convencida de que eles estavam presos em uma espécie de purgatório. Júlio tentou acalmá-la, mas ele mesmo não tinha mais certeza. Ele conta como olhar para a luz vermelha nas fissuras era hipnotizante, quase sedutor. Havia uma parte de mim que queria simplesmente cair naquela luz, deixar tudo acabar, menos ele admite. Finalmente, eles avistaram uma colina, uma formação rochosa que parecia sólida e segura. Subir a colina foi uma tarefa monumental. O calor e o cansaço tornavam cada passo um desafio. Quando chegaram ao topo, o que viram os deixou sem palavras. A paisagem ao redor estava completamente transformada. O horizonte estava coberto por uma névoa dourada e brilhante, e no centro havia algo que Júlio só consegue descrever como uma torre ou pilar de luz, subindo até o céu. Alice acreditava que era um sinal de esperança, um lugar onde poderiam encontrar respostas ou ajuda. Júlio, no entanto, sentiu o oposto. Aquela luz não era um farol, era um aviso, ele insiste. Enquanto descansavam na colina pensando que estavam seguros, a névoa começou a subir. Criaturas se aproximaram novamente, mas desta vez elas não estavam sozinhas. Júlio descreve a chegada de algo maior, algo que parecia dominar as criaturas menores. Era um gigante de sombras, sua forma nunca estática, sempre mudando, como se fosse feito de pura escuridão líquida. A batalha que se seguiu foi a mais brutal de todas. Júlio e Alice usaram tudo o que tinham: pedras, pedaços de metal, até as próprias mãos para lutar.
Eles conseguiram repelir as criaturas menores, mas o gigante de sombras parecia invulnerável. Era como lutar contra o próprio medo tornado carne, menos Júlio narra. Júlio e Alice descendo a colina feridos, exaustos e com pouca esperança. Eles sabem que não podem continuar assim por muito mais tempo. Nós sobrevivemos à noite, mas a verdadeira questão era: quanto tempo até que nós mesmos nos tornássemos monstros? O silêncio foi a primeira coisa que notei. Não o tipo de silêncio que traz conforto, mas algo mais profundo, pesado, como se o próprio mundo tivesse parado de respirar. Alice e eu alcançamos o cume de uma montanha, o que parecia um dos poucos pontos ainda intactos no que restava da terra. De lá podíamos ver o horizonte, ou o que antes chamávamos de horizonte. Não havia mais linhas definidas entre céu e terra. Tudo estava envolto em uma escuridão pulsante, uma névoa que parecia viva. À distância, estruturas que antes reconhecíamos como cidades agora eram silhuetas deformadas, cobertas por fumaça espessa e brilhos esporádicos de incêndios. O chão abaixo parecia se contorcer, como se algo sob a superfície estivesse tentando emergir. Rios ferviam, montanhas se desmoronavam sozinhas, e o ar estava impregnado de um cheiro metálico que queimava as narinas. Eu não sabia o que era mais aterrorizante. Narrei para meu ouvinte o que eu podia ver ou o que eu não podia. Durante nossa descida pela montanha, encontramos o que parecia ser os restos de um laboratório improvisado. Equipamentos destruídos, papéis espalhados e manchas de sangue seco contavam a história de cientistas que tentaram entender o que estava acontecendo. Entre os documentos, encontramos algo que congelou nosso sangue. O meteoro não era um acidente, era uma espécie de sonda alienígena, um dispositivo enviado por uma inteligência incompreensível para transformar nosso mundo. As anotações falavam de um ciclo de colheita, sugerindo que a substância liberada pelo impacto estava alterando o planeta para torná-lo habitável para seus verdadeiros donos. Eles não vieram nos destruir, disse Alice com a voz trêmula. Eles vieram nos substituir. Conforme continuávamos, percebemos que a noite havia se tornado perpétua. Não havia sinal do sol, apenas a névoa espessa que parecia engolir qualquer luz. A temperatura caiu drasticamente, e o mundo ao nosso redor ficou quase completamente silencioso, exceto pelo som da névoa, que emitia um leve zumbido, como um coro sussurrante. As criaturas que antes nos perseguiam agora pareciam maiores, mais conscientes. Elas não apenas caçavam, elas esperavam, observavam, estavam nos empurrando para algum lugar. E a ideia de que éramos meras peças em um jogo cósmico era insuportável. Alice e eu finalmente encontramos outros sobreviventes. Éramos 6 no total, todos exaustos e famintos, mas unidos pela necessidade de resistir. Juntos, tentamos entender nossos próximos passos. Foi então que percebemos: não podíamos vencer. O mundo que conhecíamos estava destruído. A humanidade estava reduzida às sombras de si mesma. Uma das sobreviventes, uma mulher chamada Helena, sugeriu que devíamos nos render. Talvez, se aceitarmos o novo mundo, eles nos deixem viver. Ela disse, mas suas palavras foram interrompidas por um grito de Stan, algo humano, mas distorcido, como se estivesse sendo sugado para fora do corpo. Nesse momento, percebi que não se tratava apenas de sobreviver. Era uma questão de reter o que nos fazia humanos, mesmo que o custo fosse a própria vida. Decidimos tentar destruir a substância alienígena. Um dos documentos encontrados no laboratório mencionava que ela reagia violentamente ao calor extremo. Nosso plano era incendiar um campo de névoa pulsante que cobria um vale próximo, na esperança de criar uma reação em cadeia. Sabíamos que seria suicida, mas não havia escolha. Enquanto preparávamos o ataque, a névoa reagiu. Criaturas começaram a emergir em massa, cercando-nos. As formas eram indescritíveis, cada uma mais grotesca que a outra, como pesadelos materializados. Alice foi a primeira a reagir, segurando uma tocha improvisada e gritando para que eu corresse. Corra, Júlio, você precisa contar a eles. Essas foram suas últimas palavras antes de ser engolida pela névoa.
Consegui alcançar o ponto mais alto do vale e acender o fogo. A reação foi instantânea. O vale explodiu em chamas verdes e roxas, iluminando o céu como uma aurora apocalíptica. As criaturas gritaram, recuando para as sombras. Mas eu sabia que isso não as havia destruído, apenas as atrasara. Ao amanhecer, ou o que deveria ter sido o amanhecer, a escuridão permanecia. O mundo estava irreconhecível, e eu estava sozinho. Voltei para o abrigo que havíamos encontrado no início da nossa jornada. Era um lugar pequeno e frio, mas seguro. Por enquanto, Júlio olhando diretamente para seu ouvinte. Você pode estar ouvindo isso agora e se perguntando se vale a pena continuar. Eu não tenho essa resposta para você. O que sei é que a noite veio para ficar. E a escuridão não é apenas ausência de luz. Ela é viva, ela é faminta e ela está sempre esperando. Então, se você algum dia vir o céu mudar ou ouvir algo no vento que não deveria estar lá, corra e não olhe para trás.